E vem conferir uma análise do capítulo 27 de Boruto 2 Blue Vortex. E o capítulo começa da mesma forma como o último terminou, com o Daemon com a mão no pescoço da Sarada e também da Sumire. E ele falando que o que elas tentarem fazer, elas não vão conseguir fazer, porque ele é muito mais rápido que elas podem achar que elas estão no comando, mas que elas não estão de maneira nenhuma. Logo depois, a Eida fala sobre sobre ela ser onipotente, que seria essa ideia de que as pessoas não conseguem resistir ao seu charme, que é o seu poder. Ela fala que ela acha muito estranho que todo mundo que tem relação com ela acaba tendo isso, mas elas não. Nessa reflexão, ela percebe que poderia ser porque o coração delas já é do Boruto, mas isso não faria sentido, até que ela chega na reflexão dela final, que é o motivo dela não conseguir controlar nem a Sarada, nem a Sumire, é porque talvez inconscientemente ela deixou com que as duas não entrasse nesse charme. E isso acontece por causa de algo que a Sarada falou pra Eida. A Sarada uma vez falou pra Eida que ela gostaria que elas fossem amigas de verdade. Quando ela falou isso, ela colocou algo no coração da Eida, que seria essa ideia de que ela poderia ser a primeira amizade real que ela tem nessa vida. E isso fez com que inconscientemente fosse o que ela quisesse ter. Amizades reais, pessoas reais e sentimentos reais. Logo depois, a Sarada e a Sumire acabam abraçando a Eida, que fala que ela não ligaria de morrer para aquelas pessoas se elas forem as amigas de verdade dela. E essa sequência termina de uma forma muito bonita, falando como a Sarada, a Eida e a Sumire são amigas muito preciosas. Esse começo de capítulo, ele é para fechar o que o arco do capítulo passado estava colocando, e eu falei no vídeo passado que é sobre as relações e o amor. Afinal, eu falei no vídeo passado que cada personagem de Boruto 2 Blue Vortex, nessa parte do arco do Karma, praticamente, fala sobre amor de forma diferente. Ali falou sobre o amor que é impossível, o verdadeiro, o amor familiar, o amor que vem através do ódio. Já o da Eida, a da Sumire e da Sarada é o final dos amores que são mencionados aqui, que é o amor da amizade. Aquela amizade tão forte, tão verdadeira, que ela acaba até superando amigos, famílias em certo ponto. Nesse momento é muito interessante como esse amor é colocado aqui, porque é meio como se fosse um amor diferente que as pessoas até não colocam numa leva de amor. A forma como termina aqui, ele é um ótimo fechamento, não pro arco, obviamente, que o arco tá bem longe de acabar, mas ele é principalmente um fechamento para esse conceito de amor apresentado no capítulo passado. Um amor diferente, mas muito interessante e muito relevante. Eu acho muito bonita, inclusive, a forma como o autor colocou aqui, porque ela é, de certa forma, expositivo, ela é explicativo, mas a forma como é explicativo é que é interessante, porque ela consegue fechar o arco de uma maneira mostrando como o amor nesse Boruto 2 Blue Vortex, ele funciona de maneiras diferentes para pessoas diferentes e que o amor vai resolver tudo no final. Eu gostei muito desse começo de capítulo por causa disso, pela forma como o amor da amizade é colocado de uma maneira onde é a essência do shonen, que é a amizade e o companheirismo e o poder da amizade, mas de uma maneira diferente. Isso me agradou, apesar de ser bem expositivo, eu achei que ficou interessante. Logo depois a gente corta pro Koji, que está tendo uma conversa com o Shikamaru. Essa conversa é muito importante e também foi iniciada no capítulo passado, quando o Koji falou que ele iria explicar para o Shikamaru como que ele iria derrotar o Mamushi, que é o próximo vilão que vai aparecer na vila. Ele aqui começa a explicar quais são os poderes do Mamushi. E o poder dele é que ele consegue se dividir em muitas vezes, em muitas versões dele mesmo. O Boruto até pergunta se não é igual ao clone da sombra. Ele fala que é parecido o conceito, mas é diferente. A diferença é que o clone da sombra, você divide seu chakra de acordo com quantos clones você faz. Por isso, inclusive, que muitos personagens em Boruto não usam o clone da sombra. Muita gente já teve essa dúvida de, nossa, por que o Naruto usa tanto isso e os outros não? É porque os outros personagens, se ficassem usando o clone da sombra, além de ser uma técnica proibida, se você usar essa técnica, você divide seu chakra num ponto onde você não vai ter chakra suficiente para lutar contra alguém. O Naruto usa porque o Naruto tem chakra infinito, afinal ele tem a Kyuubi dentro dele. Mas quando você pensa como um todo, o Mamushi não tem esse poder. O dele ele consegue dividir, e quando ele divide,
ele tem um chakra igual. Então, nesse caso, poderia ser que ele não tenha nenhuma fraqueza. Mas se ele não divide o chakra, o que ele divide? E o Koji fala que ele divide a sua inteligência. Ou seja, quanto mais Mamute existir, menos inteligente ele vai ficar. E aí que é o ponto que pode ser a brecha que eles ganhem. Afinal, se ele divide a sua inteligência, se ele tiver muitos clones dele, ele vai ficar muito burro. E isso ajudaria muito a eles a ganharem a luta. Porque com falta de inteligência, para um combate, ainda mais contra o Shikamaru, que é um dos personagens mais inteligentes, se não o mais inteligente desse universo, ele conseguiria ganhar dele de maneira muito fácil. Mesmo com um poder gigantesco. Porque enganar ele seria fácil demais. Além disso, o Mamute também fala que o ideal é que tenha entre 20 e 30 clones, porque tendo essa quantidade, seria o ideal para eles conseguirem destruir ele sem ter muitos problemas pelo nível de poder do Mamute. Ele também fala que a melhor forma é você destruir o olho dele, porque se você destruir o olho, ele não consegue mais fazer clones. E eles também têm uma dúvida que é, mas se eles têm esse clone, não seria inteligente deixar alguém fora de combate, para se matar todo mundo, alguém está vivo? E eles falam que a inteligência pode ajudar nisso. Quanto mais burro ele ficar, menos estratégia ele vai ter, e até o mais afastado pode vir para a vila. Nesse ponto, eles também têm um outro questionamento que é muito relevante aqui, que seria por que a luta vai ser na Vila da Folha. E o Koji explica a seguinte forma: a luta tem que ser na Vila da Folha por causa do Jura, porque o Jura criou uma relação forte com a Vila da Folha. Já que ele quer saber mais sobre os sentimentos e mais sobre a humanidade, ele acaba vindo para a Vila da Folha para ver se ele consegue criar essas experiências. Então, ele é visto muito em lojas de doce, em livrarias, onde ele quer ter mais sobre o que é o conhecimento humano. E por ele gostar muito da Vila da Folha, ele colocou uma regra para todas as pessoas que envolvem a árvore, que seria: vocês não podem de forma nenhuma afetar a Vila da Folha. Então isso ajudaria muito no combate, porque no combate, alguém que já não tem inteligência, não podendo destruir a Vila da Folha, ajudaria inclusive para ele não usar talvez a sua força máxima. Eles até perguntam, mas ele virando burro não pode simplesmente se descontrolar e destruir a vila? E o Koji fala que isso é inconsciente. É como se tivesse um medo inconsciente, então ele não faria isso. Então a estratégia deles é exatamente essa: deixar ele criar mais de 30 clones, ficar mais burro, cegar os olhos dele e a partir daí ganhar a batalha. E para fechar essa parte, o Koji explica porque o Inuishi está ali. Ele fala que o Inuishi, ele precisa aprender um poder da mente evoluída que ele ainda não sabe, mas que o futuro dele já criou. E que ele tem que aprender isso em 2 dias. Nessa hora o Inuishi fala que é impossível aprender em 2 dias. Até que o Koji fala: você criou essa técnica depois que a Himawari morreu. E a gente volta pro começo do capítulo passado, onde o motivo do Inuishi estar aí é para saber o quanto ele ama a Himawari, e ele admite que ele realmente tem relações e sentimentos muito fortes pela Himawari. Sabendo que ela vai morrer, ele vai sim aprender em 2 dias. Como o Koji mesmo fala, essa é a única forma de você salvar ela e mudar o futuro. Então aqui entra o porquê ele está aqui. Para Himawari não morrer no futuro, o Inuishi precisa aprender um jutsu novo. Logo depois tem algumas páginas da pior parte do capítulo para mim, que envolve uma conversa entre o Kawaki e o Amado, onde o Kawaki pede mais poder, o Amado fala que ele não vai dar mais poder, o Kawaki fala que se não der mais poder, ele não vai salvar a filha do Amado. Aí o Amado fala que se tiver mais poder, o Kawaki pode ser destruído, porque é a única forma deles destruírem o Jura. Porque eles veem que o Jura tem uma árvore nova. Essa árvore nova, ela consegue deixar ele praticamente imortal, porque essa árvore recupera sua energia, seu poder e seus ferimentos. Então, é por isso que ele quer esse poder. Eu achei essa parte bem fraca, porque é uma repetição de tudo que o Kawaki faz nos últimos capítulos, quando ele aparece. Ele reclama que ele quer mais poder pro Amado, ele ameaça ele e nada mais do que isso passa. Então, pra gente que tá vendo, pra mim não é nada de interessante ver essa parte. A coisa interessante dessa parte porque ser 2 páginas. A primeira página falando, o Jura é praticamente imortal. E a segunda, o Kawaki falando, quero mais poder. E corta. O resto é uma exposição de várias coisas que a gente já viu em outros capítulos, que é desnecessário ter aqui. Logo depois tem uma página que a Sumire tem que fazer alguma coisa no laboratório. Enquanto isso, a Sarada e a Eida vão ficar junto e o Boruto acaba aparecendo. O Boruto aparece na frente da Sumire e ele acaba falando que aquela espada relâmpago dele é muito boa, mas ele não teve concentração na luta contra o Jura e aquilo acabou fazendo com que a espada se rompesse. Ele acaba dando um pergaminho para Sumire e falando que aquele pergaminho é de algo do futuro. E sendo do futuro, é a única forma que ele consegue encontrar para ela reutilizar a arma, consertar a arma e deixar ela mais poderosa.
a Sumere aceita falando, eu aceito com uma condição, que você não me chame mais de representante, e sim de Sumere. Logo depois mostra que passaram alguns dias, o Mamute já está na vila, e a partir daí o capítulo se encerra. Bom, um capítulo de altos e baixos. Eu acredito que a parte que envolve Sarada, Eida e também a Sumere é a melhor parte do capítulo, porque é a parte inicial, onde eles terminam um assunto que eu estava gostando muito apresentado no próximo, que é as diferentes formas do amor. A segunda parte do capítulo, que envolve o Koji, o Shikamaru, o Boruto, o Inoishi, é uma parte que ela também me agrada. Porque também envolve o Konohamaru num certo momento, que eu não mencionei aqui porque também não faz tanta relevância. É uma parte que o Konohamaru só aparece para poder falar que ele tá no interrogatório e ele vai ajudar eles. Não é tão interessante, até porque a última página parece que já passou alguns dias, mas é uma parte que eu acho ela muito expositiva, tem coisas interessantes, principalmente envolvendo a técnica do Mamute, mas de novo, eu não gosto muito dessa parte, porque eu acho ela muito expositiva. Essa eu acho que é a parte que eu considero mediana do capítulo. Por quê? Porque a parte que mostra um pouco mais de qual é a motivação do Inoishi, eu gosto. A parte do Shikamaru envolvido, eu também gosto. Mas eu gostaria de ver o poder do Mamute ao longo do arco. Se você voltar em Boruto, em Naruto, todos os vilões que eles enfrentam, a gente não sabe quem eles são. Eles vão lutando e a gente vai descobrindo o poder dele. E isso é legal. Seja a Vila do Som na parte do começo, seja até o próprio Gaara na parte do Exame Chunin, seja a parte de quem é da Katsuki, seja na parte da guerra, a gente não sabe qual é o poder deles. Então, vendo como acontece a luta, a gente vai vendo um desenvolvimento interessante daquele vilão que está em tela. Aqui isso não acontece. Aqui ele já fala todo o poder, já fala tudo o que está acontecendo, e isso tira o impacto. Claro, não vai acontecer da forma que eles estão imaginando, vai ter algumas reviravoltas, mas eu não gosto de ser tão expositivo essa parte. A parte da motivação do Inoishi, a parte de mencionar algumas coisas do futuro, eu acho interessante. Mas de resto, por isso que eu falo que é mediana essa parte. A parte expositiva, não gosto. Ao mesmo tempo, tem coisas interessantes. Logo depois tem a parte do Boruto e, como eu falei, a parte do Kawaki é a pior parte do capítulo. No fim, eu considero um capítulo de mediano para baixo, que começa muito bem, começa a perder o caminho na sua metade e no final ele acaba sendo desinteressante. Inclusive, eu não gosto de passar em 2 dias direto, alguns dias direto, como menciona. Eu acho que seria muito mais legal se mostrassem a evolução daqueles personagens. Mostra o Inoishi treinando, mostra o Boruto fazendo algumas coisas, a Sumire no espaço para melhorar sua arma, a Sarada conversando com a Eida, isso é interessante. Quando você pula alguns dias e já coloca uma Mamute na vila, você praticamente corta o que seria interessante, que seria todo esse desenvolvimento de personagens secundários. No fim, é um capítulo que ele tem bons momentos, que são muito bons, mas quando você pensa no geral, é um capítulo abaixo da média. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 27 de Boruto Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.